Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e neste vídeo eu vou falar sobre o Workflow Cores Mágicas, que é o pacote de pré-definições e pincéis para você extrair o máximo das cores da sua cena, das suas imagens. Para começar, eu escolhi então essa foto, que tem essa combinação de cores que eu acho bem bacana, do magenta e do rosa das meninas, em contraponto com o verde lá no fundo do cenário. E eu vou começar com uma pré-definição tudo em um. Se você der uma olhada aqui no navegador, e eu for passando o mouse aqui nas pré-definições, você vai vendo os tipos de resultados que nós temos. E eu vou utilizar uma pré-definição aqui, chamada luz, cor e contraste. Vou vir aqui e vou aplicar. As pré-definições tudo em um, elas pretendem aí ser um ajuste de um clique. Clicou e o ajuste está pronto. Mas você sempre pode fazer suas alterações depois disso. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouquinho as sombras, que eu acho que ele tem as sombras um pouquinho pesadas. Então eu vou abrir um pouquinho as sombras e vou reduzir um pouquinho mais os realces, só para controlar um pouquinho melhor a iluminação aí da minha cena. Mas eu ainda quero essas cores bem intensas. E aí, antes de passar para os ajustes específicos, que eu vou fazer um ajuste pontual nessa imagem, eu ainda vou aplicar uma vinheta. Eu vou aplicar a vinheta chamada preto médio. Preta média aqui, apliquei a vinheta e vai ajudar a direcionar o meu olhar para o centro da foto. Feitos os ajustes gerais, eu vou para o pincel, para os ajustes pontuais, e como nós estamos falando de cor, aqui nos meus pincéis, eu vou utilizar o pincel de cor chamado Colorir com Verde. Eu vou utilizar ele exatamente para deixar a minha vegetação aqui no fundo, com um verde mais bonito ainda, mais intenso, fazendo ainda mais esse contraponto, com o rosa da roupa das meninas. Então eu vou deixar esse verde ainda mais intenso. Vou dar um ó aqui para ver se não esqueci nenhum pedacinho da minha máscara. Deixei aqui, dou aquela ajeitadinha. Não vou invadir muito nas meninas, para não invadir com a cor verde ali. E aí está feita a nossa aplicação. Vamos fazer o antes e depois então? Vou clicar aqui, vou dar um tab. Antes, depois, antes, depois. E vamos por lado a lado também. E aí você pode ver como a gente tinha uma foto que estava com a iluminação um pouco mais flat, um pouco mais plana. E aí a gente ganhou aí profundidade, ganhou contraste, mas principalmente ganhou bastante cor, esse impacto de cor na cena. Mas a pele continua natural, que é importante, A gente só ganhou aí mais nas roupas da menina e no cenário. Vamos passar para uma segunda foto então? Para essa nossa segunda imagem, eu quero mostrar que nem sempre que a gente fala em trabalhar com cores, a gente quer dizer cores mega intensas e tudo mais. A brincadeira no contraste de cor, cores intensas, cores não intensas, ou um visual pastel, tudo isso são trabalhos que você pode fazer utilizando cor e utilizando também o Workflow Cores Mágicas. Então nesta foto aqui, eu vou utilizar uma outra pré-definição tudo em um, que vai me dar essas cores mais suaves, que é o Vibe Retrô. Vou aplicar ele aqui, e você tem uma espécie de um efeito mate e também essas cores mais suaves, que funciona muito bem para fotos mais espontâneas, fotos cândidas, fotos de criança ou um casamento e tudo mais. Essas pré-definições tudo em um, elas são pré-definições que visam ser um ajuste de clique único, e nesse caso aqui ficou muito legal a minha foto. Eu já vou passar para os ajustes com os pincéis então. Então vou pegar o meu pincel de ajuste localizado e o meu primeiro ajuste vai ser feito com a pré-definição cor mostarda, que adiciona um toque de amarelo na minha foto. E eu vou aplicar nas áreas amarelas da minha cena, no caso aqui, no laço dela e também depois ali no colar. E aí você vê que eu estou aplicando de forma até um pouco descuidada aqui, porque eu vou utilizar uma função nova do Lightroom para ajustar isso depois. Vou aplicar aqui primeiro, porque eu quero esse contraste da cor mais intensa, com a cor da cena toda mais suave, mais limpa e tudo mais. Então vou aplicar aqui também no colar dela aqui, E você vai ver, continua aplicando de forma bastante sim, descuidada mesmo. Por quê? Porque uma vez aplicado, eu vou utilizar a máscara de intervalo, que é uma função que surgiu agora mais recente no Lightroom, que permite que eu configure a minha máscara para ela ficar limitada apenas a uma cor ou uma tonalidade e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, vou ativar a máscara aqui para eu ver a máscara e não o efeito.
E aqui onde está em máscara de intervalo, eu vou selecionar cor. E aí vou pegar o meu conta-gotas e vou dizer para o Lightroom em que cores eu quero a máscara. Vou selecionar o amarelo aqui, ó. E para dar mais uma ajudinha, eu vou selecionar um outro tonzinho de amarelo aqui embaixo no colar. E aí você já vê como ele posicionou a máscara só no amarelo, ele tirou de cima do branco, ó. Se eu voltar para a visualização do efeito, você vai ver que ela não está mais afetando o branco, está afetando só o amarelo. É um ajuste bem legal, permite que você faça uma máscara mais descuidada e depois faça o ajuste nela desse jeito, se você tiver aí uma cor específica para trabalhar e tudo mais. Meu próximo pincel vai ser o pincel colorir com verde, que a gente utilizou na outra imagem também, e eu vou utilizar também para dar um ganho aqui no verde do cenário. Né, o verde dessa paisagem atrás dela está bem desfocada, eu vou dar um pouco mais de verde para ele, para ficar uma cor mais bacana. Vou aplicar aqui em cima, vou diminuir um pouco meu pincel e vou aplicar aqui nesses espacinhos que eu tenho aqui. Por último, eu quero fazer um efeito como se fosse o sol entrando, quase um flarezinho entrando aqui no canto da minha cena. Só que para isso eu não vou usar o pincel. Eu sempre gosto de dizer, não importa como é que a gente cria a máscara, não importa o efeito que a gente faz e o resultado que a gente quer. E para o que eu quero fazer aqui, eu posso utilizar o filtro radial, né, que eu vou fazer um círculo. Eu vou inverter porque eu quero o efeito dentro do círculo e não fora. E a pré-definição que eu vou utilizar é a pré-definição embaçar dourado. Eu vou utilizar ela aqui, ó, vou pegar aqui no cantinho, né? É bom a gente prestar atenção na luz. A luz da minha cena vem desse lado aqui, ó. Esse lado do rosto dela está nas sombras. Então o sol não pode vir desse lado, ele tem que vir desse. Então eu vou pegar aqui e vou criar o meu círculo aqui, ó, como se fosse um flare invadindo a minha cena. Vou desligar o meu círculo, vou religar e faz o efeito aí do flare invadindo a minha imagem. Vou fechar ele então e fazer um antes e depois. Vou dar um tab, antes, depois e também lado a lado. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha mostrado aí o potencial que dá para fazer com o workflow Cores Mágicas. E se você quiser conhecer ou adquirir esse workflow e conhecer também outros workflows do Lightroom Brasil, é só visitar o nosso site www.lightroombrasil.com.br. Fica o convite também para participar lá do nosso grupo de Facebook Lightroom Brasil. Vejo vocês em um próximo vídeo.